Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae. Do que mais você precisa? Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Sabe que vai ter retorno, vem em dobro, pode crer. Qualidade mais que certa. E pra cada loja aberta é emprego pro seu bairro que tem muito que crescer. Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Comprar da pequena empresa é pensar grande. O bairro cresce, a economia aquece e a cidade agradece. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Alô, meus amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara, onde... Filé de Zezé, gente. Você já sabe, né? Eu sei que você já sabe. Bom demais, né? Cada vez melhor. Aquele negócio de música ao vivo no final de... Agora, as terças-feiras funcionando também. Olha, tá formidável, cada vez melhor. Então, você já sabe, vem pra cá. Tá bom, já. Você entendeu, né? Não preciso chamar, né? Então, tá bom. Então, você já sabe que o lugar é esse, vem pra cá. Tá certo? Bom, vamos começar então o nosso programa de hoje. Eu tenho mais um enorme prazer de receber o Márcios Beltrão. A gente sempre, quando se trata de Beltrão, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque é Márcios, Marcelo e por aí vai. Hoje eu estou com o Márcios Beltrão, que recentemente foi secretário de Educação do Estado e que já foi prefeito de Penedo e quem sabe, né? E por aí vai, que ninguém sabe o que vai acontecer pela frente. Vamos conversar com ele. Márcio, que prazer enorme recebê-lo aqui. Prazer é nosso, Geraldo. É uma satisfação e uma honra muito grande a gente fazer mais um bate-papo, né? Outro momento, não tão distante, nós tivemos o prazer de fazer um bate-papo muito parecido com esse aqui. Foi o Almoçando com a Notícia. Almoçando com a Notícia. Isso, exatamente. E quero aqui agradecer a sua generosidade. Que é isso. Ter nos convidado aqui para a gente conversar um pouco com a sociedade alagoana, com as pessoas que têm interesse, claro, em alguns temas focados na política, em conhecimentos gerais, na economia, e por aí vai. Muito bom mesmo. Aliás, em se tratando de Beltrão, a gente já sabe que a experiência é grande, né, Márcio? Como foi a sua experiência enquanto secretário de Educação? Como é que você enxergou a educação nesse estado? É um grande potencial de crescimento, né? É uma secretaria grandiosa, são quase 315 escolas que pertencem ao governo do estado, mais de 180 mil alunos, mais de 20 mil servidores, e a gente deu um tom de gestão propriamente dito, para que a gente pudesse organizar todo o fluxo processual e dar uma qualidade maior lá na ponta, porque a educação, ela acontece dentro da sala de aula. Não tenho a menor dúvida. Não é dentro da sede da secretaria e nem tampouco na diretoria da escola. Perfeito. Mas a diretora da escola tem um papel tão quanto importante que o secretário dentro da escola. Se ela tiver aptidão para a gestão escolar, ela pode fazer um grande diferencial na vida de todos aqueles meninos e meninas que ali estudam. A qualidade de ensino hoje não é fácil, né? Nós estamos num momento muito difícil, a humanidade hoje está muito refém das redes sociais. Tem a dúvida. E muita desinformação que chega aos ouvidos. Nós passamos por uma crise esse ano, justamente na segurança nas escolas, depois daquele incidente que aconteceu lá em Santa Catarina, né, especificamente lá em Blumenau, uma coisa horrível. Perfeito. E foi um caso fortuito, o cidadão não tinha nada a ver com a comunidade escolar e fez um ato criminoso, violento, com crianças incapazes de se defender. Isso causou um tumulto a nível nacional muito grande, mas Alagoas deu o seu exemplo. Nós tivemos muito cuidado em tocar para frente a política de segurança das escolas.
a Secretaria de Segurança, a Secretaria de Saúde do Estado, todas as demais secretarias afins, nós unimos todas elas para que a gente pudesse fazer um trabalho conjunto. E dentro da SEDUC, nós também procuramos capacitar todos os vigilantes que ineditamente Fantástico não isso. tinham sido capacitados. Muito bom. E aqui eu quero dar um grande abraço ao meu amigo Coronel Fragoso, fazia parte da nossa equipe Perfeito. e continua fazendo. E eu acho que isso tem dado um tom diferenciado, principalmente na valorização desses profissionais, que na maioria das vezes ficam invisíveis às pessoas Não que tenha entram dúvida. e saem das escolas. Então, cada profissional ele tem um papel fundamental para o quesito de aprendizagem dentro da educação. Como é que você enxerga esse futuro da maneira que você falou? Porque a educação precisa ter uma atenção cada vez maior, sem dúvida alguma. Você fala sobre a valorização dos vigilantes, não é isso? Eu falo sobre a valorização do professor, que continua sendo também um problema sério há anos. Como é que foi isso para você? Você encontrou o professor em plena evolução para a valorização ou não? É uma pauta bem antiga essa questão da discussão da valorização dos profissionais, seja ele do magistério, seja ele o professor de carreira, de disciplina. Isso é fato, essa vertente é uma discussão a nível nacional, Exatamente. que não é de agora, é de longa data, e essa discussão ainda continua. Né? O governo de Alagoas, há pouco tempo atrás, fez um concurso. Boa parte dos profissionais que adentraram, quase 4.000, 3.800 novos profissionais, professores adentraram ao serviço público do governo do estado, na educação, e justamente a preocupação nossa é enquadrar esse novo profissional dentro da contextualização, Perfeito. do projeto pedagógico propriamente dito, do qual os profissionais da sede da Secretaria da Educação do Estado preconizou, para que a gente pudesse dar uma qualidade maior, aumentar a nota do IDEB, né, através da prova SAEB, que aconteceu a primeira prova há mais ou menos uma semana atrás, e a outra está para acontecer agora por esses dias, e acredito muito que vai haver uma grande evolução Tomara. no quesito de qualidade de aprendizagem dos alunos. Muito Nós bem. tivemos muito pouco tempo para isso, mas acredito que vai haver uma grande evolução. Mas então, vamos lá. Com toda essa sua experiência de Secretaria de Educação e toda a sua experiência de prefeito, que você já foi 2 vezes? Ou 3 vezes. 3 vezes. E que possivelmente vai para a 4ª. O que você traria de benefícios para aplicar exatamente na atenção básica que é do município e não do Estado? A educação A básica. educação básica. Nós fizemos um regime de colaboração, assinamos um regime de colaboração do governo de Alagoas, através da SEDUC, Certo. com todos os municípios alagoanos. Perfeito. O governador Paulo Dantas, ele tem um olhar diferenciado Isso. para a educação também. Ele alocou para o IQEAL, que é um índice de quociente de ICMS no quesito educação. Então, cada município que conseguir prosperar, principalmente na primeira e segunda série do Fundamental 1, que é onde acontece propriamente dita a alfabetização dos meninos, Exatamente. que são crianças de 6 e 7 anos de idade, e esse menino aprendendo da forma correta, ele vai haver uma evolução exponencial. E também, necessariamente, nós estávamos preparando dentro da própria rede do Estado os profissionais do magistério que têm uma certa dificuldade de passar o conhecimento de matemática. Claro. E uma conversa aberta com o nosso reitor da UNEAL para que pudesse haver uma capacitação na área de matemática, para que os meninos no 2º, no 3º, no 4º e 5º ano, e chegar ao 5º ano Muito bem. do Fundamental 1, sabendo matemática da forma correta. Perfeito. Porque matemática é uma disciplina que ensina lógica. Com certeza. Que vai para ciências exatas, para Exatamente. engenharia, para Perfeito. astronomia, para robótica e tantas outras profissões hoje que estão e irão perdurar entre Exatamente. nós. Muitas vão se acabar. Claro. Isso é fato. E a gente precisa preparar esse público para o futuro.
É nessa idade que tem que haver intervenção para a gente aniquilar Perfeito. de forma definitiva o analfabetismo no Brasil. Você me deixa entusiasmado, que eu sou daqueles que... Eu estudei escola pública no primário, e naquela minha época no Rio de Janeiro, você imagina quantos anos atrás, o primário era a excelência. Faz uns 5 anos, né, Geraldo? Mais ou menos isso. Era a excelência. Era a excelência. E as pessoas, quando chegavam no ginásio, que se chamava de ginásio, eles já chegavam com uma base feita. Porque se você não tem base, a casa cai. Na minha época também era ginásio ainda. Era ginásio aí? Eu não sou tão jovem assim, Mas não. você é muito mais jovem do que eu. Muito, muito mais. Bom, não importa isso agora. O que importa é o seguinte. Esse caminho é o caminho que você levará, por exemplo, se voltar a ser prefeito em Penedo? Não tenha dúvida nisso, né? Nós temos uma bandeira, nossa família, na área da política, preconizamos de forma bastante efetiva a qualidade de aprendizagem. Principalmente para ter oportunidades e dar oportunidades às pessoas mais humildes. Claro. Uma merenda de boa qualidade, material didático bom, capacitação, formação de professor constante, isso é fundamental para que ele se capacite constantemente, para poder passar tudo aquilo que ele adquiriu durante o seu regime de aprendizagem, no quesito de passar os conhecimentos necessários para os alunos. E isso realmente, essa conjectura completa, profissional capacitado, boa merenda escolar, bom transporte escolar, material que funciona na aprendizagem, e você fazer a intervenção correta, apoiado por instituições de credibilidade, Perfeito. como a Fundação Lema, né, como tantos outros institutos que são parceiros do governo de Alagoas, como a Associação Bem Comum e tantas outras, isso vai com certeza fazer de Alagoas e de boa parte do Brasil um celeiro realmente de novidades Perfeito. boas e fantásticas para o futuro do nosso país. Isso é importantíssimo. A educação é tudo, por isso que eu gosto de ficar em cima ainda, muito em cima. Me conta uma coisa, na hora que você decidiu, porque foi ele que decidiu, deixar a Secretaria de Educação para se dispor a fazer um trabalho político mais profundo na sua área, ou seja, Penedo e por ali vai, todos aqueles municípios que a família praticamente está à frente, o que foi que lhe veio à cabeça? É uma missão que eu deixei em aberto, né? Nós conduzimos os destinos do município de Penedo por 3 mandatos, construímos uma conjectura na parte cultural, resgatamos, junto com a Universidade Federal de Alagoas, os velhos festivais de cinema. Eu tenho plena convicção que você deve ter presenciado algumas realizações deles entre a década de 70 e a década de 80. Com certeza. E o último que aconteceu foi em 1982, ali no Cine São Francisco, embaixo do Hotel São Francisco, né? Era a maior sala de projeção da América Latina. 1.100 lugares. Então, é uma coisa sem dúvida, realmente fantástica. Só que em 82 o governo deixou de aportar recursos, Perfeito. de financiar a realização desse Isso. festival de cinema, que vinha as estrelas da época, né? Roberto Carlos teve em Penedo, Glória Menezes, Tarcísio Meira e tantos outros artistas globais que iam Faziam pra questão. Penedo. Faziam questão de estar. Era o maior festival de cinema É na época. verdade. E aí, uma pessoa chamada Sérgio Onofre, um cara que é ligado à cultura, é professor universitário, nos procurou, jogou a ideia do lançamento de resgatar o Festival de Cinema, perguntou se a prefeitura seria parceiro. Eu digo, prontamente, sou parceiro disso, Sérgio. Agora, a gente precisa de outros parceiros para poder fazer acontecer. Exatamente. A prefeitura não consegue fazer tudo sozinho, nem você e a universidade sozinho. Lógico. Então foi aí que ele também foi atrás do governo do estado, o ex-governador Renan Filho e o ex-governador Teotônio Vilela, já no final do mandato, já fez alguns aportes de recursos para poder acontecer os festivais de cinema. E hoje Penedo volta ao calendário nacional. Verdade. De um circuito de cinema, seja de meio ambiente ou de projeção de curtas e médios e longos. Verdade. Né? E está acontecendo nesse momento, né? Perfeito. Ontem aconteceu a inauguração do Cine Penedo.
Penedo Eu vi a inauguração. Fantástico. Tem 2 cinemas, né? Hoje o Cine São Francisco é um grande centro de eventos e convenções, que é uma Isso. sala bem maior. Isso. E o Cine Penedo está disponibilizado desde 2020. Quando nós estávamos prefeito, nós conseguimos uma captação de recursos com o BNDES, que financiou totalmente a obra. Uma instituição de Pernambuco fez a obra juntamente com a Universidade Federal, e ali haverá de ser uma escola de cinema para a população de Alagoas e de pessoas que venham para Alagoas que queiram aprender a fazer a arte do cinema. Até porque Penedo é uma cidade que tem uma base cultural fantástica, né? Eu tive a oportunidade agora, a questão de 2 ou 3 semanas atrás, de conhecer a Penedo por dentro. Não aquela Penedo de fora, mas aquela por dentro que tem os museus, que tem as bibliotecas, que tem aquelas casas fantásticas, antigas, com tudo ali dentro. Olha, é um cabedal de conhecimento que tem ali. Só não aprende quem não quiser. E é um dos Isso tem que sítios ser explorado. históricos mais preservados do Brasil. E agora foi Geraldo. escolhido mundialmente como cidade de diversão, não é Não, isso? criativa. Que cidade Economia criativa. criativa, Isso. né? Justamente na questão cinema, né? Essa construção Exatamente. toda, ela já vem aí mais ou menos há 10, 12 anos atrás e se consolidou nesse ano agora Perfeito. para poder mostrar ao Brasil Isso. que Penedo, apesar de ser uma cidade do Nordeste brasileiro, que às vezes tem muito preconceito, pessoas que têm xenofobia Isso. pela região Nordeste, que isso para mim é uma coisa que não pode acontecer. É como a cor da pele, ninguém escolhe se vai nascer negro, branco, preto, Exatamente, amarelo. exatamente. Então, a gente sabe que o nordestino, ele é artista por natureza. Perfeito. O cara que consegue sobreviver aqui nessa nossa dúvida, região, não. que é uma região difícil de oportunidades, é um campeão. Não tenha dúvida. Então a gente sabe o quanto o nordestino sabe fazer cultura e Perfeito. sabe fazer arte. Em frases curtas agora, deixa eu lhe perguntar. Hoje você não é candidato, mas você é um possível candidato, você é um pré-candidato. Como pré-candidato, o que você diria a Penedo agora, já que só faltam 2 minutos para essa entrevista? Aqui não tem problema, não. Pode dizer. Dizer que é a cidade que eu aprendi a amar, a cidade que me acolheu, que naquele lugar tenho milhares de amigos, pessoas que eu tenho relação intrapessoal fantástica, e vejo muitas pessoas hoje passando muita dificuldade. Há realmente um decesso com relação à questão econômica, pouco dinheiro está circulando na cidade, depois a venda do sistema de água local, havia uma arrecadação de 1.200.000, hoje a concessionária 3.600.000, e tantos outros problemas que acontecem na cidade de Penedo, pela falta principalmente da comunidade mais carente, de acesso ao poder público local. Isso. Então é um poder público que é muito distante da população mais humilde. Então a gente quer isso, é se aproximar desse povo, como sempre eu tive próximo, para que a gente possa, por cada uma, a gente ver quais as suas reais necessidades. E particularmente eu tenho quase que certeza absoluta de que aquele público está urgentemente pedindo a sua aproximação também. Eu tenho certeza disso. Eu estou frequentando constantemente. Ora. Eu fiz uma volta, fui visitar a Feira Livre. Foi um clamor, Geraldo, boa. nesse último Coisa final boa. de semana. E eu fico muito agradecido por esse calor humano das pessoas Muito bem. e das amizades que a gente plantou naquela localidade. Vamos assumir o compromisso? Bora sim. Você não vai ficar mais tanto tempo sem vir aqui. Tá bom, Vamos Geraldo. aproximar mais, vamos fazer, inclusive quando chegar lá a época, sem problema nenhum. Nós não temos problema para isso, ok? Ok, O maior combinadíssimo. prazer em receber você, que foi o prazer que eu tive agora de ter recebido. Prazer é todo certo? nosso. Sinceramente, eu lhe desejo assim os melhores votos de felicidade e de progresso, tá bom? Que Deus nos abençoe e que sempre aconteça Amém. o melhor para a população. Amém. Muito bem, gente, vamos até os nossos comerciais, lembrando do nosso querido Sebrae, hein? Sebrae sempre ali à frente, não é verdade? Então vamos lá, gente. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae. Do que mais você precisa?
Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Sabe que vai ter retorno, vem em dobro, pode crer. Qualidade mais que certa. E pra cada loja aberta é emprego pro seu bairro que tem muito que crescer. Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Comprar da pequena empresa é pensar grande. O bairro cresce, a economia aquece e a cidade agradece. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Muito bem, gente, voltamos ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje. E como sempre, a gente procura trazer o que de mais importante a gente pode trazer para vocês. Vocês sabem disso, né? Há quantos anos, até já perdi de vista. Então, você sabe que o sucesso dele está em você que assiste e no convidado que eu trago. Então, graças a Deus, não me faltam convidados de estirpe. Nós estamos em pleno novembro. Novembro é o chamado Novembro Azul. Por que será que tem esse nome? Bom, vamos perguntar a quem entende do processo mesmo para valer, porque hoje está aqui conosco o doutor Arthur Vieira Dantas, urologista. Ó, Arthur, que prazer recebê-lo. Igualmente, Geraldo, um Como vai prazer você? aqui. Muito bem, obrigado. Agradeço aí imensamente a gentileza do convite. Que isso, é Para um a gente prazer. poder, de forma prática, poder passar algumas informações a respeito desse mês. Não só o mês, como também ao longo de todo o ano. Claro, A claro. respeito da saúde masculina, não só naquela parte que tanto se preocupa, né, que é a parte do rastreamento do câncer, mas também na saúde masculina como um todo, né? Não tenha dúvida. E você falou um negócio interessante, não só nesse mês, porque todas as vezes, todo mês tem alguma coisa, né? Exatamente. Nós saímos agora do rosa. Do Outubro né? Rosa, isso. Câncer de mama, etc. Não Isso. tem essa de outubro rosa, não. É o ano rosa. Isso. É o ano azul. Como é que o homem não vai se preocupar com os problemas dele também? Me conta. Exatamente. A gente tem cada vez mais tido a felicidade de ver que os nossos homens aqui no nosso Brasil, em especial na nossa Alagoas, e eu atuo tanto na capital quanto no interior do estado, a conscientização dos homens em procurar urologista de forma mais precoce, né? Por que acontece isso? Porque nós sabemos que algumas doenças da próstata, em especial o câncer, em mais de 80 a 90% dos casos, podem vir de forma assintomática. Então, muitas pessoas... Assintomática. Perfeito. O homem não sente nada, nenhum Perfeito. problema, não é? E muita gente procura, às vezes, o urologista somente quando tem alguma queixa de sintoma, um jato urinário fraco, um sangramento urinário, uma sensação de que a urina fica com resíduo, e a gente fala que isso, geralmente, quando o homem está com o câncer diagnosticado, são sinais de uma doença que pode ser, que a gente chama de localmente avançada, que o prognóstico é pior. Então, o ideal que a gente sempre fala não é a questão de prevenção, é do rastreamento precoce, que é isso, a busca ativa Sei. em determinadas idades do homem para poder diagnosticar um câncer numa fase precoce e dar uma chance muito boa de cura do paciente. Agora você falou um negócio interessante, mas eu quero também desmistificar um pouquinho. Claro. Ir ao urologista, tratar desse tipo de problema, não quer dizer que esse problema só leve ao câncer. Exatamente. Não, né? Não. Então, por favor. Não, justamente. A questão da consulta com o urologista, a gente recomenda em todas as faixas etárias, né? Seja criança, adolescente, adulto, mas em especial no adulto, a gente toca muito no assunto da questão da sexualidade masculina, Isso. porque tem que se quebrar realmente esse tabu, não é? O médico, ele não tem que ser somente médico técnico, tem que ser um médico parceiro, Perfeito. né? Porque às vezes o urologista é o primeiro médico que o homem vai. O camarada às vezes não vai no cardiologista, não vai no endócrino, mas chegou, doutor, eu quero fazer uma bateria de exames, e aí você começa a desmistificar. E aí o homem às vezes tem problemas, por exemplo, de disfunção erétil, mas fica com receio de falar. E hoje a gente tem muito facilmente o acesso às medicações para disfunção erétil, só que às vezes o problema não é problema no pênis, que age, por exemplo, o Viagra. O problema às vezes é testosterona baixa. Perfeito. Entendeu? Então a Que gente as pessoas não consideram. não considero. De modo geral. Exato, porque a gente vê muito se falar na reposição hormonal feminina, Isso. não é? Em certa faixa etária, mas o homem também. Então, muitos homens com problemas de concentração, insônia, obesidade, aumento da glicose no sangue, problemas de massa óssea, não é? Desconcentração, e às vezes quando você vai ver, é baixo de testosterona.
E às vezes o camarada vai, às vezes no médico psiquiatra, doutor, estou me sentindo com depressão. Quando o cara pede, testosterona baixa. É verdade. Né? E não só isso, como também, né, a gente também recomenda muito a consulta na idade jovem para a questão, principalmente na prevenção e orientação das infecções, né, sexualmente transmissíveis, que a gente Isso. tem visto uma Isso, incidência. Mas, digo, hoje não é como era, por exemplo, no tempo que eu era jovem. No tempo que eu era jovem, as doenças transmissíveis eram terríveis. Né? Exatamente. A famosa gonorreia, Isso. né, que todo menino tinha um dia. Exatamente. Né? Tinha uma muito pior, que era o tal do cancro. Cancro. Não é? Isso. Não é? Uma coisa horrorosa. Quer dizer, então, isso aí, por que acontecia com alguns jovens da minha época? Eu talvez tivesse tido a felicidade de ser esclarecido e de não me permitir que determinadas coisas acontecessem. Certo. Mas e os outros que não são? Isso ainda acontece hoje? Acontece. Uma doença, infelizmente, que a gente tem visto um aumento na incidência é o sífilis. O sífilis ainda? Ainda, uma doença secular, né? Secular. E você vê relatos da Idade Média, né? Já Isso, com tratamento prévio. Né, e ainda se persiste, né? Você vê até hoje, infelizmente, alguns casos, é muito mais difícil, de hanseníase, né? Uma doença popular lepra, Qual? né? A sim, hanseníase, né? Que foi descrita no Antigo Egito, perfeito. né? Mas a gente tem visto no consultório, e te falo mais, viu, Geraldo? Não somente consultório público, como também privado de saúde. Casos de úlceras genitais, aquelas feridas, que o sífilis é o quê? A lesão primária. É uma lesão de fundo limpo e indolor. O camarada às vezes acha que é um problema no ato sexual, que teve algum trauma, e deixa essa ferida passar e passar e passar. E quando você vai ver, faz um exame e fala, opa, sífilis primário. A gente tem visto, eu creio que de 5 anos para cá, um aumento importante na incidência, né? E a gente tem que reforçar realmente a população adulta jovem, né? E hoje até os adolescentes, né? Realmente a importância. Pronto, então disso daí. veja bem, nós agora entramos num tema que eu acho profundamente interessante para englobar o Novembro Azul Isso. como um todo. Porque quando Exatamente. se fala no Novembro Azul, se fala prevenção do câncer de próstata. Exatamente. Mas não se fala no resto. Isso. Eu Não, acho que você está abrindo aqui uma oportunidade das pessoas entenderem o grande papel do urologista e da prevenção como um todo. Exatamente, a gama de doenças que nós abordamos é muito grande. Não é? O rastreamento oncológico do câncer é só uma fatia realmente do problema. É o que mais apavora só. Exatamente. Mas não é o principal. Mas não é o principal somente Novembro Azul. Isso. Né? Novembro Azul é, na verdade, é aquela famosa puxada na orelha do homem, né? Para ele poder tomar consciência realmente de que não existe somente câncer para levar ao Eu problema. não sei porque né? minha orelha agora ficou doendo, meu filho. Ficou bem vermelha. Bom, vamos lá. Mas está caindo muito, viu? Eu estava até conversando também com a Thay ali nos bastidores que o preconceito do homem está realmente diminuindo. Hoje a gente encontra até, e te falo mais, eu faço consultório no interior do estado, homens realmente simples, né? Chegam lá, doutor, eu vim aqui investir a consulta só para mim fazer exame de toque. Ele já chega solicitando. E às vezes nem vem com a esposa. Então, o medo de ter um Porque amigo... ensinaram a ele que o grande exame é o do toque. E se não for? É, exatamente. E se não precisar? O que a gente tem de informação hoje prática, não é? Se você me perguntasse, todo paciente com um PSA normal é um paciente que não tem chance de câncer de próstata, isso é uma mentira. É uma mentira, claro. Eu falo que PSA e toque é um casamento, perfeito. Homem e mulher, eles andam juntos. Então, o interessante é você fazer como? Homem negro ou com história de câncer de próstata na família. Parente primeiro grau, pai, um irmão. 45 anos, normativa brasileira. As demais classes, 50 anos de idade. Isso é recomendável, entendeu? Arthur, é possível ter um câncer de próstata agressivo com PSA normal? Sim. Sim. E boa parte destes o são assim, são com PSA normal. Mais ou menos 3 semanas atrás, um paciente no meu consultório, PSA de 2, faixa etária, 48 anos, paciente normal, histórico na família de câncer, um pai e um irmão. Ao toque, um nódulo endurecido. Biópsia, câncer de próstata. E era um paciente que, se fosse somente por sintomas, sentia o quê? Nada. Nada. Zero. Homem saudável, rígido, orientado, e é um paciente que vai passar pelo procedimento cirúrgico, né?
Bom, aí você toca no ponto que eu queria entrar. Eu, inclusive, eu acho que assisti uma reportagem, ou coisa parecida outro dia, não sei. Eu leio tanto e vejo tantas coisas que eu acabo esquecendo de onde foi. Mas a questão da cirurgia de próstata hoje, feita por robotização. Exato. A cirurgia que nós chamamos de cirurgia por videolaparoscopia, né, assistida com robô, hoje eu te posso te informar que é o padrão ouro, né? É o padrão ouro. Exato. Há 13 anos atrás, quando eu terminei minha residência médica, eu fiz uma especialização só em cirurgia por videolaparoscopia, Certo. que é uma técnica que foi utilizada inicialmente nos Estados Unidos e os franceses Isso. hoje são os pais dessa cirurgia. Ah, é? Exato. A França foi um berço da cirurgia laparoscópica. Porém, os Estados Unidos, né, a partir de, só me engano, 2007, 2008, idealizaram uma plataforma robótica, que é a plataforma Da Vinci, em alusão ao nosso majestoso Leonardo da Vinci. Perfeito. No Brasil, salvo engano, desde 2008, 2007 chegou aqui em São Paulo, no Einstein, foi o pioneiro. Cirurgia robótica hoje, nós já realizamos já aqui no hospital, certo, da Santa Casa, temos a plataforma robótica. E sem perguntar se realmente tem diferença, existe. O robô não opera sozinho, a primeira coisa. Claro, Né? O lógico. robô é uma máquina. Perfeito. E Orientada. para você realmente ter uma Ferrari, você tem que saber pilotar uma Ferrari. Sem dúvida alguma. Então, sempre a gente recomenda que procure realmente o histórico do cirurgião, porque o robô não opera sozinho. E realmente, quais são as vantagens, né? Você consegue ver em 3 dimensões, uma anatomia muito melhor, uma vantagem excepcional, ausência de tremor. A cirurgia de próstata é uma cirurgia muito delicada. Existem Certo. muitos nervos, os famosos nervos que Perfeito. preservam a continência de urina, a Perfeito. potência, né? Que muita gente, às vezes, não vai no urologista porque tem medo, já pensa que vai operar e vai ficar impotente. Então, houve uma redução muito importante da chance de incontinência e de impotência com o uso do robô. Porque, mandou todas essas De vantagens... redução. Redução, Muito bem. exatamente. Mas, assim, o mais importante que a gente sempre fala com nossos pacientes... E não é invasiva. Quer dizer, é invasiva, mas não é. Isso, é uma cirurgia como se fosse, por exemplo, uma entrada de vesícula por vídeo, né? Que você faz, se não me engano, de 3 a 4 incisões de 1 centímetro. Na robótica nós fazemos 6 incisões de no máximo 1 centímetro e uma passar-câmera um pouquinho maior. Então você vê que o paciente... com Por menos de onde é 24 feito? Pelo abdômen. Geralmente Pelo a gente abdômen. passa a ótica de vídeo no umbigo e Certo. faz tipo um dábulo, né? Ok. Um formato em dábulo e insere 3 braços robóticos, certo? Numa cavidade abdominal, e você realiza a cirurgia com a mesma técnica que é feita da laparoscopia tradicional. Só com essas vantagens que a E gente como é falou. feita a Laparoscopia, laparoscopia? qual é a diferença principal? A diferença principal é que, vamos supor, essa é a pinça de laparoscopia tradicional. Ela é semi-rígida. Sei, certo? Ela não consegue fazer movimentos Perfeito. que o punho, vou falar um popular, do robô faz. O punho do robô consegue fazer movimentos, tudo bem. né, similares ao Perfeito. punho. Então, esses movimentos aqui de rotação, a gente chama de até 7 graus de liberdade, a pinça não faz. Então, você ganha precisão no ponto, na sutura, você ganha tempo, entendeu? É como E se outra você vantagem. fosse reto, não chegou no ponto, você precisaria fazer isso, e ele não faz. Exatamente. Aí você tem que recuar, passar o ponto para outro braço, e com o robô você simplesmente faz um movimento igual. Muito bem. É basicamente você operando ao vivo, só que com o uso do robô através Certo. de pequenas incisões. Certo. Então é uma tecnologia que a gente usa não só hoje para próstata. Muito né? bem. E a cirurgia tradicional? A cirurgia tradicional tem Qual é a seu finalidade espaço. dela? Qual é o objeto dela? O objetivo principal da cirurgia para controle do câncer de próstata é a retirada da próstata, né, e das vesículas seminais, né, como um todo. Então, as vesículas seminais são órgãos que produzem uma parte do esperma. Ok. Né? Então, a gente chama de próstato-vesiculectomia. Retira-se Perfeito. todo em bloco. É uma cirurgia oncológica, uma cirurgia de grande porte. Apesar de que a gente consegue dar alta com o paciente com um robô com menos de 24 horas, a gente fala para os pacientes, se eles saem tão bem do hospital, fala, cuidado, não é uma cirurgia pequena, é uma cirurgia Perfeito. grande. E também consiste na retirada de alguma parte da gordura próxima da próstata. Certo. Então, o principal princípio é esse. Controle do tumor. Segundo, manter o paciente com a sua continência. E terceiro, manter a potência. E Porque qual é o caso em que a cirurgia ela é radical? em Muda todo, toda a vida do cidadão. quando a gente encontra um câncer de próstata que a gente fala de alto risco. A gente tem que falar com os nossos pacientes e ser muito honesto. Infelizmente, quanto mais agressivo for o tumor no diagnóstico, a cirurgia vai ser mais radical.
E quanto mais radical é a cirurgia, você afasta um pouco os braços do robô da próstata e pode, às vezes, em alguns casos, levar ao cometimento do feixe nervoso, que leva à potência. Ok. Então a gente tem que primeiro curar o paciente Muito bem. e depois pensar em potência. A gente não pode inverter. Ah, não, claro que né? não. Porque muitos pacientes chegam assim, doutor, mas eu quero sair da minha cirurgia potente. Eu falei, o senhor tem que sair curado do câncer. Sem dúvida Vai, alguma. Sem infelizmente, dúvida levar alguma. ao óbito é o tumor. Muito bem. Mas veja bem, a cirurgia, seja ela como for, e qualquer uma das possibilidades de fazê-la, ela só acontece quando há o câncer? Sim. Porém, em questão de próstata também, a gente também tem indicação de cirurgia quando o paciente pode ter uma doença benigna. Então, a Certo. gente tem dois tipos de doença da próstata. Tanto a hiperplasia ou crescimento benigno da próstata, que é uma condição que leva ao aumento da próstata. Imagine um pão francês. Vamos pegar esse pãozinho francês aqui. Se você pegar a casca do pão francês, é a parte onde cresce o tumor maligno. Certo. O miolo da próstata é a região de zona de transição, que é a parte onde ela aumenta também. E no meio dessa próstata passa a uretra. É como se você Certo. pegasse um lápis e perfurasse o pão Perfeito, francês. perfeito. Então, se essa parte do miolinho do pão crescer muito para dentro, ela vai fechar a uretra. Em alguns casos, a medicação não resolve. E aí a gente tem que fazer o quê? Uma retirada Por favor. somente da parte central da próstata. Certo. Quando é o crescimento benigno. Quando é do câncer é diferente. Você tem que retirar o pão todo em bloco. Então, esses sintomas, né, de jato fraco, sensação de que o paciente urina ainda tem resíduo, A tudo isso famosa tem que fazer infecção diferença. urinária pode ser proveniente de problemas de próstata? Pode. Pode. Pode sim. A próstata também pode inflamar, a próstata também pode formar uma infecção e a chamada de prostatite, né? Essa inflamação da próstata geralmente é uma infecção urinária um pouquinho mais grave. Por exemplo, a retenção de urina acaba provocando uma infecção. Exatamente. A própria retenção urinária por o homem ter uma próstata mais aumentada pode levar depois à formação de uma infecção, com certeza. Por que eu não lhe perguntei que você gostaria de responder? Realmente, a conscientização do homem de saber que PSA não é milagre. Existe necessidade imperativa, a gente fala assim esse termo, até forte, né? Imperativa, de conjugar o PSA com toque retal. Eu já tive algumas dezenas de pacientes diagnosticados somente com toque. E a gente não pode realmente deixar de recomendar esse rastreamento. Existe uma normativa no Ministério da Saúde hoje, através do governo federal, eles não recomendam rastreamento, certo? Somente recomendam rastreamento se o homem tiver sintomas ou um histórico muito positivo. E isso é algo polêmico para a gente, porque dos Estados Unidos, na década passada, fizeram isso, uma entidade chamada de USTK, recomendando somente nesses casos. O que é que aconteceu 10 anos depois? O índice de câncer de próstata avançado subiu muito. Então, a gente recomenda como Sociedade Brasileira de Urologia, entidade oficial, Perfeito. fazer o PSA e o toque retal. Certo, perfeito. Infelizmente o tempo acabou, mas isso não quer dizer que você não volte para a gente continuar. Deixa eu Com certeza, deixar só meu uma bem. pergunta no ar, rapidinha. A urologia é só para homens? Não, Ah, para claro mulher que não. também. Com certeza, toda essa parte de afecções urinárias Perfeito, femininas, Perfeito. né, tudo perfeito. mais. Olha, Arthur Vieira Dantas, urologista. Adorei a sua vinda aqui. Eu acho agradeço, que meu em pleno Novembro Azul, você foi de um esclarecimento a toda a prova. Muito obrigado mesmo por ter vindo. Muito obrigado mesmo. Viu? Agradeço aí a gentileza. Não, eu é que Espero que a gente tenha conscientizado um pouquinho a nossa eu é população. que agradeço e muito, tá bom? Muito bem, gente, vamos até os nossos comerciais. Lembrando sempre do Sebrae, você já sabe, nosso queridíssimo Sebrae, que vem ajudando cada vez mais ao empreendedor. Voltamos já. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae. Do que mais você precisa? Quem compra do pequeno pensa grande.
Quem compra do pequeno pensa grande. Sabe que vai ter retorno, vem em dobro, pode crer. Qualidade mais que certa. E pra cada loja aberta é emprego pro seu bairro que tem muito que crescer. Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Comprar da pequena empresa é pensar grande. O bairro cresce, a economia aquece e a cidade agradece. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Voltamos. Olha, gente, eu tenho que contar uma historinha pequenininha, porque a melhor coisa, o melhor capital que a gente tem na vida são os amigos que a gente faz. Não tem a menor dúvida. Mas sabe aquele negócio, amigo? Amigo, é para toda hora? É, realmente é. O cara vira cambalhota, entra de paraquedas, faz, acontece, mas ele está lá na hora que você precisa. Como também, se precisar, você tem que estar lá presente. É uma troca. Vou contar para vocês uma pequena historinha. A gente grava esse programa antes, ele é gravado. Tudo com horinha marcada, tudo certinho, etc. Ok? Nós somos uma produtora fantástica que faz tudo, vê tudo bonitinho. Aí veio um cantor para cá, um cantor mirim, que eu estou doido para apresentar. Muito bom ele, por sinal. Só que as pessoas que o trouxeram não trouxeram o acompanhamento. Aí queriam que o menino cantasse a capela. Eu digo, não vou estragar a carreira dele cantar a capela, eu não quero. E aí eu fui obrigado a dizer, eu não quero no programa. Eu disse, muito bem, e agora? E agora você tem que correr atrás de alguém. Atrás de alguém, eu liguei para uma pessoa e disse assim, olha, você estava programada para a próxima semana. Preciso de você aqui agora para quebrar o galho para mim. E ela está aqui. Luciana Caetano, a economista, minha amiga, sobretudo minha amiga. Muito obrigado pela deferência. Eu que agradeço, é um prazer. Você chamar quantas vezes, a gente vai estar aqui para revê-lo. Prazer você me deu de eu ter certeza que eu podia confiar em você. Sempre. A não ser que você estivesse doente ou coisa parecida, aí é uma outra história. Ou não estivesse em Maceió. Ou não estivesse em Maceió. Mas ela, olha, foi fantástica. E foi de uma rapidez, né, meu filho? Luciana Caetano, que bom receber você. É um prazer estar de volta. Muito bem, então vamos lá. Ninguém se perde na volta, né? Claro que não se perde. Ninguém se perde. No último programa que você teve comigo, a gente conversou um pouco sobre a reforma tributária que não havia passado ainda. Não é verdade? Isso, e agora? Exatamente. Na verdade, ela ainda não foi aprovada, porque ela sai da Câmara dos Deputados, Isso. vai para o Senado, recebeu algumas alterações e volta para a Câmara para ainda ser submetida à apreciação da Câmara dos Deputados. E aí, o fato é que a gente tem hoje já um desenho que dá algumas sinalizações. Na minha perspectiva, acho que a gente tem avanços modestos em relação a essa reforma tributária, tanto do ponto de vista da simplificação dessa estrutura tributária, como também de um sistema tributário mais justo, considerando que a gente ainda tem benefícios muito grandes para grupos econômicos tradicionalmente já favorecidos, mas ainda assim ela tem uma pequena simplificação. E aí eu vou Pronto, é isso que eu queria tratar saber. um Exato. pouquinho Perfeito. do que é que eu chamo de uma pequena simplificação. Nós temos aproximadamente 21 tributos no Brasil. Desses, 5 foram condensados em 2, que é o IVA dual. Um IVA de competência tributária da União e um IVA de competência tributária de estados e municípios. Isso. Então a gente tem uma fusão entre ICMS. Só para ver um parênteses, porque pouca gente sabe o que é um IVA. Tá, o IVA é o imposto de valor agregado, né, que vai substituir, no caso de competência dos estados e municípios, o ISS, Perfeito. que é o Imposto sobre Serviço, e o ICMS, e o de competência tributária da União vai substituir o IPI, o PIS/COFINS, né? Então, você pode perceber aí que eu tenho 5 que vão se transformar em 2, portanto, não é uma simplificação tão grande assim, se a gente considerar que os demais vão permanecer. Exato. Como, por exemplo, o ITR, o IPVA, o IPTU, o IOF, o Imposto sobre Exportação, sobre Importação, ou seja... Aqueles que entram aqui para quem compra ou vende imóvel, o TDI, por aí vai. E também a ideia de que não haveria mais um efeito cadeia. Então, você vai continuar, porque, por exemplo, um produto industrializado, ele vai continuar sendo cobrado o IVA pela União, que é o IPI, e vai continuar também tendo a cobrança do IVA que compete a estados e municípios. Simplifica, mas não diminui.
Não, isso? a carga tributária, isso nunca foi prometido. Pois é. Isso nunca foi prometido. Desde o início, inclusive, o que está posto é de que a União, os estados e os municípios não podem perder receita. A ideia era apenas simplificar. Mas o que eu estou querendo colocar é que essa simplificação não é tão grande assim, embora esse novo modelo aproxime mais o Brasil dos países desenvolvidos. Então a gente aproxima a um padrão internacional. Como é o caso dos Estados Unidos. Exatamente. Né? E outros países desenvolvidos, mas a gente não tem nenhuma redução da carga tributária, nem é também razoável dizer que não haja um efeito cascata, porque tanto União quanto município e estados vão continuar tendo a sua participação nessa tributação com relação à produção de bens e serviços. E de um modo geral, a gente vai permanecer com um grupo razoável de tributos, que são os demais que permanecem. Bom, muito bem. Aí vem uma outra coisa. Para quem fala de uma reforma, essa reforma tributária não entra em ação agora, ela demora ainda pela frente 10 anos, quase 10 anos, 9 anos. Até porque ela não poderia nem entrar em 2025, porque ela não vai ser finalizada ainda esse ano, considerando que existem outros elementos que estão para ser apreciados, submetidos à aprovação, que é a tributação sobre a renda e patrimônio, inclusive a tributação de grandes fortunas, que é muito difícil que passe no Congresso, porque grande parte dos que ocupam cargos no Congresso são donos das grandes fortunas, então é muito difícil que isso seja aprovado, inclusive com aplicações financeiras em offshore. Então, muito pouco provável que essa regulamentação de tributar as grandes fortunas, principalmente as aplicações financeiras fora do Brasil, seja integralmente aprovada como está sendo proposto pelo governo federal. Aí eu pergunto a você, essa reforma tributária implica, e se implicar, em que percentual na política econômica do governo? Em bons resultados? Olha, a julgar pelo que está sendo sugerido, e aí o que é que a gente tem? A gente tem alguns setores que vão ter uma redução de 40% sobre o IVA integral, certo. Portanto, aí pagando apenas 60% do valor cheio. Quais são esses setores? A gente vai ter o setor de comunicação, o agronegócio de um modo geral, as escolas privadas, as igrejas. Você tem uns 12 setores aí que vão ser contemplados com uma redução de 40% sobre o IVA. Essa redução do IVA vai favorecer a esses setores, mas, em compensação, para que a União, os estados e os municípios não percam receita, o IVA vai ter que ser um pouco mais elevado para compensar ou seja, como a arrecadação tributária não pode ser menor do que a que prevalece hoje, para alguns setores serem favorecidos, outros vão ter que pagar essa conta. Muito bem. E aí a questão é justo, vai depender da perspectiva de quem está analisando, se está sendo ou não beneficiado por essa nova estrutura, né? A nossa preocupação, isso não está muito claro, porque muita coisa da reforma tributária está pendente de lei complementar, é o quanto isso vai afetar a população de baixa renda e a classe média. É isso que eu ia lhe perguntar, qual é a diferença aí? Pois é, primeiro que as alíquotas não estão definidas, ainda vai ser criado um conselho federativo com a participação das 27 unidades federativas e também uma representação dos municípios 27 a depender do tamanho da população. Então, esse Conselho Federativo, de um certo modo, vai fazer a disputa desse fundo público que compete aos estados e municípios. Ou seja, a arrecadação vai ser uma só, porque vai ser um IVA, mas a distribuição entre eles ainda está passível de negociação, certo, a depender de como esse Conselho Federativo compreenda que deva ser distribuído. Então, isso não está definido ainda. Para a gente é uma incógnita. Muito bem. A outra coisa é que não estão definidos ainda os itens da cesta básica que serão beneficiados com a isenção porque fiscal. não serão todos os itens. Não, isso uma hora fala-se de 15, outra hora de 32, isso. Outra hora... A gente não sabe nem quais são. Mas... Qual é o critério para se saber depois quantos são? Seria o grau de essencialidade desses produtos. E provavelmente a cesta básica que a gente já conhece hoje, feijão, carne, isso entra. Agora, há uma proposta de ampliação, mas também há um freio de mão puxado por uma parte significativa do Congresso Nacional, no sentido de dizer assim, a gente não pode ampliar muito porque a gente não pode perder receita. Então, como essas coisas não estão definidas, é muito difícil a gente medir hoje em que medida essa estrutura tributária tende a ser menos regressiva do que a atual. E o que é que a gente chama de uma carga tributária, uma estrutura tributária regressiva? É quando os que ganham menos pagam mais proporcionalmente à renda. Muito bem. Então, para saber isso, nós teríamos que observar
efetivamente o quanto está saindo da renda de cada pessoa proporcionalmente quando ela foi Muito implantada. bem. Como as alíquotas não foram definidas ainda, é muito difícil Muito você bom. fazer essa aposta. Agora me diga uma coisa, Luciana, no frigir dos ovos, como é que você analisa as possibilidades de ser muito boa ou não ser muito boa a reforma para o país? Olha, eu vou te falar um outro elemento importante que não deu tempo, mas que é o seguinte: haverá uma disputa muito grande entre os grandes produtores e os estados que são grandes consumidores. Você pega, por exemplo, pelo site da Confaz, o saldo da balança comercial interestadual do estado de Alagoas é negativo, como de todos os estados da região Nordeste. Isso. O que está proposto na reforma tributária é que a cobrança seja feita no destino e não na origem, Isso. o que muda completamente a arrecadação, por exemplo, do estado de São Paulo e Santa Catarina, que são os grandes arrecadadores, né? Em relação àqueles que são deficitários, porque são grandes consumidores. Então, a proposta é que até 2058, me parece, são quase 50 anos que vai levar para essa transição ser feita completamente. Gradualmente, isso vai mudando, não vai ser de uma só vez. Então, embora a perspectiva de que a nova estrutura tributária só seja completamente implantada em 2033, a gente tem essa transição com relação à cobrança na origem ou no destino, que vai levar quase 50 anos. Então, quase 30 anos. Ela vai para 2050. 30 anos, muita coisa muda. Qual é o lado bom, um aspecto positivo que eu vejo da reforma tributária se o governo conseguir implantar e fazer com que funcione efetivamente? É um fundo de desenvolvimento regional, Perfeito. fazendo transferência para os estados menos desenvolvidos, desde que tenha um plano de desenvolvimento. Claro. E o estado possa intervir, ajudando a entraria reduzir. isso como insumo. Isso, e reduzir, entraria como um aporte financeiro da União. Ele vai fazer um aporte inicial, não lembro se são 40 bilhões ou 60 bilhões de reais anualmente, para que esse fundo possa, de um certo modo, dar suporte, principalmente aos estados que têm uma maior perda de Com receita. retorno ou sem retorno? Não, seria uma transferência a partir da arrecadação, porque nessa arrecadação a União ainda fica com uma parte muito grande. Perfeito. Então é como se fosse um PAC. Então você tem um programa em que os estados poderão desenvolver obras de infraestrutura e o estado usar esse fundo de desenvolvimento regional para suprir essa demanda, entendeu? Não seria um empréstimo, é um fundo em que o estado aporta recursos. Perfeito. Agora, o que não está definido, o que não se definiu ainda são os critérios de distribuição. Ou seja, o que vai ser o tamanho da população, qual é o percentual, vai ser o PIB per capita. Sobre o quê? Perfeito. Isso não está claro. E é isso que eu estou te falando, que certamente vai ter uma briga muito grande Não tenho dúvida. entre estados pobres e ricos, porque muito provavelmente os estados ricos não querem perder nada, quem está na frente quer continuar muito forte, e vai depender muito da capacidade de barganha dos representantes dos estados periféricos. Luciana Caetano, me diga uma coisa. 11 meses passados do governo Lula no poder. 11 meses em que tudo se mexeu e está se mexendo. Como é que você está vendo a política econômica do país nesse ano de 2023? Olha, Lula pega um país muito sucateado, primeiro porque tem saído de uma pandemia, primeiro porque teve alguns erros técnicos mesmo do governo anterior, e pega uma gestão com um Congresso predominantemente de direita, de opositor, né, e com dificuldade muito grande de implantar uma agenda que foi defendida nas urnas. Isso é um ponto que deve ser levado em consideração. Apesar de tudo isso, tem um elemento que eu acho relevante e que contribuiu muito com o desempenho da economia nacional até agora, se a gente considerar o resultado do primeiro trimestre, em que a gente teve um crescimento do PIB de 4% e de 3,4% no segundo trimestre. Se a gente pegar os 12 últimos meses, o Brasil tem uma taxa de crescimento do PIB de 3,2%, que está muito acima das expectativas que foram feitas para esse ano. Então, por tudo isso, o que eu posso dizer é o desempenho da economia nacional hoje está muito acima das expectativas que foram feitas no ano passado pelos organismos internacionais. O outro elemento importante que vem confirmar esse resultado do PIB é a taxa de desemprego, que sai de 2021 de 14,4% para 7,7%. Então, se você pegar a curva, você vê um declínio da taxa de desemprego, o que é importante, porque representa também uma
diminuição da dependência dessa população com relação à transferência de recursos nacionais, seja através de Bolsa Família, de toda a ordem. Ou seja, à medida que as pessoas vão ficando empregadas, obviamente que você vai recuperando o poder de compra e isso também vai ajudando na dinâmica da própria economia. E a outra coisa importante é que a gente tem uma inflação relativamente sob controle e com a perspectiva de ficar dentro da meta. A gente deve fechar em 5%, a gente tem um acumulado aí abaixo de 4%. Nos últimos 12 meses, 4,4%, com a perspectiva de fecharmos em no máximo 5%, o que obviamente é um número relativamente confortável para, inclusive, continuar reduzindo a taxa de juros. Mas aí é que eu quero perguntar a você, como é que você enxerga essa questão, a briga governo federal e Banco Central, nessa questão da taxa Selic. Pois é, Quem é que está com a razão? Bom, você sabe que eu sou suspeita para falar, né? Eu sei. Eu sou duplamente suspeita para falar. Primeiro porque eu sou... Mas eu garanto que ela não veio de calça curta. Vamos lá. Veja só, uma taxa de juros muito alta para uma economia que vem de uma recessão de quase uma década, a economia brasileira não cresce de forma expressiva desde 2014. Verdade. A gente tem, de 2014 até 2022, uma taxa média anual abaixo de 1%. Ela vai se recuperar em 2022, 21, 22, mas é uma recuperação em função da queda de 2020. Então nós temos aí um saldo muito ruim em termos de desempenho da economia nacional e uma taxa de juros muito alta impede esse crescimento. E é uma ilusão achar que a gestão de uma economia do tamanho do Brasil, com os problemas que a gente tem, com essa recessão de quase uma década, vai se resolver pelas mãos do mercado. É preciso uma intervenção do Estado com a elevação do gasto. E os liberais entendem que a gestão de uma economia dessa é uma relação de débito e crédito, de arrecadação e gasto. E não é. A gestão de uma economia não é fiscalista. Você precisa reduzir a taxa de juros para estimular investimentos privados. Exatamente. Você precisa da elevação dos gastos governamentais para conseguir que esse elefante saia do canto. Perfeito. Do contrário, a gente não consegue Não tenho mais tempo para perguntar, mas deixa no ar ou então você responde rapidamente. A autonomia do Banco Central tem sido boa ou prejudicial? Foi o maior equívoco da economia brasileira. Muito bem. Considerando exatamente essa dificuldade de o governo ter autonomia na execução da política monetária. Perfeito. A política monetária tem que estar casada com a política fiscal. Não tenha dúvida. Se as duas não andarem juntas, você tem um descompasso e esse é um problema que a gente está enfrentando hoje. É verdade. Mas antes de dizer obrigado, Luciana Caetano, eu quero convidar você para assistir comigo um vídeo do Sebrae, da Liana Muti, que é uma das analistas do Sebrae. Vamos lá? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já definiu os objetivos da sua empresa e tem as metas bem estabelecidas? Saiba que essa prática é fundamental para alcançar o crescimento consistente e duradouro na sua empresa. Quer saber mais? Continue assistindo esse vídeo. Olá, eu me chamo Liana. Para começar a nossa conversa, a gente precisa diferenciar metas de objetivos, já que costuma haver uma certa confusão entre o significado dessas duas palavras. Vamos pensar nos objetivos como destino, enquanto as metas seriam as etapas específicas para chegar até ele. Quer um exemplo? O objetivo de uma padaria pode ser tornar a marca reconhecida dentro de sua comunidade, um desejo de longo prazo. Já as metas são as pequenas vitórias pelo caminho, e elas costumam ser mais específicas, como, por exemplo, aumentar as vendas de pães integrais em 15% no trimestre e criar programa de fidelização para atrair 100 novos membros por mês. A partir desses exemplos, fica claro que os objetivos estão relacionados com o propósito e a visão do negócio, enquanto as metas são os marcos que orientam o crescimento e o progresso da empresa. Quando você estabelece objetivos concretos e metas claras, acaba criando um roteiro que direciona cada ação da sua empresa. Isso melhora não apenas a eficiência operacional, mas também aumenta a motivação da equipe, cria um senso de propósito e foco e, o mais importante, reflete em resultados positivos para o seu negócio. A chave para construir bons objetivos e metas é manter o equilíbrio entre o grande sonho que você tem para sua empresa e a sua realidade atual. Agora é com você. Comece hoje mesmo a traçar suas metas e objetivos e não esquece de deixar aqui o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Se precisar de ajuda para definir seus objetivos e suas metas,
É só entrar em hubsebrae.com.br e agendar agora mesmo uma consultoria gratuita. Esperamos por você. Tchau, tchau! Tá vendo? Sebrae sempre é o Sebrae, né? Grande Sebrae. Luciana, muito obrigado por você ter vindo. Muito obrigado por você ter salvo o terceiro bloco desse programa. Muito obrigado mesmo. Você sabe que conta sempre conosco. Sim, sim. Tá bom? Foi um prazer estar aqui com você. Prazer Estaremos outras vezes, tantas que você nos chame. Ok, muito obrigado. Obrigado a vocês também que estiveram conosco até agora e até o próximo sábado, se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Ele mandou dizer que quer encontro marcado. Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios.